tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de programação de computadores, tá? E vocês vão assistir à organização de como que se organiza um programa dentro da estrutura de Python, né? Então, eu vou colocar para vocês a nossa aula, para que a gente possa dar continuidade. Então, hoje a gente vai aprender a organização dos programas dentro da estrutura do Python, dentro da linguagem de programação Python, ok? E aí, agora, é só felicidade, né? A gente estava falando de pseudocódigo, apesar de eu falar para vocês que é um conteúdo bem importante, antes da gente realmente falar de uma linguagem especial, mas o intuito do curso é aprender realmente uma linguagem de programação, e a linguagem escolhida é o Python. Então, a gente vai ver hoje como que a gente estrutura isso, tá? Então, vamos meter a mão na massa. Hoje a gente vai começar a mexer um pouquinho no programa. Então, a gente precisa entender como é que um programa é organizado, quais são os tipos de dados disponíveis, como variáveis podem ser declaradas, se a gente realmente precisa declarar ou não, como atribuir valores às variáveis, então, como fazer isso dentro da estrutura de Python, como entrada e saída básica de dados podem ser feitas. Então, na aula de hoje, a gente vai exatamente aprender a estruturar todos esses itens, né? Variável, atribuição de valores para variável, tipos de dados, entrada e saída, como que funciona. Então, vamos começar aí com um exemplo. O primeiro passo é escrever o programa. Então, a gente precisa começar a escrever o programa. E aí, a gente vê aí, que está nessa telinha aí, escrito print, entre parênteses, abre aspas, né? Alô mundo. Então, esse é um programa que a gente está escrevendo, em que ele, na verdade, vai dar como resposta para a gente, como saída, a escrita alô mundo. Mas como fazer isso? Bem, para o computador ele não conhece o Python, né? Ele não conhece a linguagem que o Python tem. O que, na verdade, o computador conhece, entende, é binário. Então, ele só conhece, ele é um programa, ele é um computador, o computador, ele somente enxerga zeros e uns. Então, quando você bota aí, né, como exemplo, 01, 00, 100, 111, 01, 01, 01, 01, 001, 01, 01, 01, 01, a gente não entende nada, mas o computador, ele entende. Então, como que funciona isso? Como é que o programa Python consegue levar para o computador essa informação? Na verdade, o programa Python, ele pega o que o usuário sabe, entende, coloca na linguagem dele que ele entende e transfere para binário. Transforma em binário para que o computador entenda. Certo? Então, o que a gente faz? Na maioria das linguagens, antes de executar um programa, é necessário compilar o programa. O próprio compilador, ele gera um arquivo executável. Tá? Esse novo arquivo é que será, de fato, executado. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um exemplo aí. Tem uma pessoa, ela pensa em como executar, como resolver o problema. Ao saber como resolver o problema, ela joga para um programa em linguagem de alto nível, né? Que, no caso, é o Python. Depois que ele faz esse programa, ele compila, ou seja, ele faz com que esse programa gere a linguagem da máquina, e aí o programa
em linguagem de máquina, retorna para a gente o resultado desejado. Então, é assim que funciona, certo? E Python é uma linguagem interpretada, ou seja, não é necessário compilar o código Python, né? A gente faz o processo todo dentro do compilador. Né? O interpretador Python, ele vai lendo o código-fonte, traduzindo para a linguagem de máquina e executando ao mesmo tempo. Então, ele faz o processo simultaneamente, o que não acontece em algumas linguagens, né? Principalmente as linguagens mais antigas. E aí, para que a gente possa utilizar o Python, a gente precisa, na verdade, instalar. Mas a gente já teve uma aula de instalação, com a ajuda do monitor, né, o Elias, e ele, na verdade, ele auxiliou de como instalar. Mas algumas pessoas tiveram dúvida. Então, assim, eu vou novamente falar rapidamente como que faz, né? Então, o primeiro passo é instalar o Python. E aí a gente vai utilizar o Python 3.8.6. Então, você vai digitar www.python.org/downloads, tá? Se o seu computador for um Mac, você vai baixar o Python 3.8, né? Na verdade, tem a versão 3.9, mas você procura lá o 3.8. Se ele não for o Mac, for o Windows, aí você também vai procurar o 3.8.6. Ok? Uma vez feito isso, tá? A gente vai executar. Vocês têm aí, eu botei essa telinha aí para o vamos fazer junto, é para vocês darem uma pausa, para vocês fazerem, entrarem no site, fazerem o download, fazerem a execução, ok? E depois a gente vai instalar o PyCharm, que é onde a gente escreve a linguagem. Então, a gente vai usar o PyCharm na aula, mas os alunos podem utilizar qualquer outra IDE, não tem problema nenhum, ou qualquer outro editor, tá? E aí, para fazer o download do PyCharm, a gente vai em www.getbrains.com/pycharm-educational. Lá você vai ter. Lá tem 2 tipos de PyCharm. Tem o PyCharm Education e tem o PyCharm Professional. Só que o Professional é pago. Nós vamos utilizar o PyCharm Educational, ok? Então, vocês vão baixar e vão fazer, né? Dão pause aí e vão fazer baixar esse programa. Uma vez feito isso, a gente agora vai criar o programa no PyCharm. Então, a gente vai abrir o programa no PyCharm. Antes da gente fazer isso, eu vou explicar como funciona aqui no slide, depois a gente vai lá para o PyCharm, ok? Então, para criar, o que a gente faz primeiro? A gente vai em File, New Project. Quando a gente clicar em New Project, vai aparecer para a gente uma tela para criar um projeto. Então, você vai definir o local onde o seu projeto vai ser criado. Você vai colocar o nome desejado e vai criar. Vai lá na setinha onde está escrito Create. Uma vez feito isso, você vai com um botãozinho da direita sobre o nome do projeto. Ou você faz isso, ou você novamente vai lá em File. Uma vez que você for em File, você vai botar New. Não é mais New Project, é New. Quando você for em New, você vai colocar o programa que você quer, certo? Então, você vai em New e vai colocar Python File, tá? Tanto com o mouse do lado direito, no programa, no local onde você criou o seu projeto, ou lá em File, em Arquivo, você vai ter New e depois do New você vai em Python File, certo? Uma vez que você for em Python File, você vai colocar o nome que você quer. Aí a gente está colocando o nome que é Alô Mundo, para a gente mostrar o seguinte, ó, nós estamos entrando no mundo do Python, ok? Uma vez que você colocou o nome do arquivo que você quer, do novo arquivo que você quer, você dá OK, e ele vai entrar
exatamente onde você vai digitar o que você quer. Ou seja, vai começar a escrever o seu programa. E aí, como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai escrever é print, entre parênteses, abre aspas, alô mundo. Vocês estão vendo que ele vai dizer um erro para a gente, por quê? Porque ao invés de eu escrever print, eu escrevi print. E aí, ele vai informar para a gente que está errado. Uma vez que eu modifiquei, eu vou agora fazer o quê? A execução do programa. Eu vou executar o programa. Como é que eu vou executar? Tem uma setinha de execução de programa, ao lado aí do programa, onde vocês estão vendo aí com a setinha, você vai fazer aqui e ele vai rodar para a gente e vai dar a resposta necessária, vai dar a saída para a gente. Certo? Então, vamos fazer isso juntos? Então, vamos lá. Eu agora vou fechar aqui o programa e a gente vai abrir o outro arquivo. Então, eu vou parar e vou abrir aqui o outro arquivo. A gente vai agora procurar onde que tá. Vamos abrir lá o Python. O PyCharm. Vamos lá. PyCharm, eu fiz PyCharm. Ele abriu aqui para mim. Ver se ele tá. Abriu? Abriu aqui. Eu vou compartilhar essa tela então com vocês. Vê se vocês estão vendo. Bem-vindo ao PyCharm. Então, ele tá aí. Não foi? Acho que não foi. Calma aí. Compartilhando. Estou compartilhando. Bem, então eu vou lá. Criar new project. E aí, ao criar o new project, eu vou ter... Só não queria abrir por aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo outro jeito. Ele abriu de outro jeito. Aqui. Ele estava aberto para mim, mas agora ele não está abrindo. Calminha, gente. Já vou. Agora ele foi. Vamos lá. Vou apresentar. Espera aí. Bem, agora ele está aqui. Então, eu vou lá em File e vou colocar New Project. Ao criar New Project, eu vou botar o meu Alô Moon. Alô. Vou botar Prog. Prog 1. Prog. Criei. Ao criar,
Ele está lá, está criando. Criei o programa. Criou o programa. Eu posso vir aqui com a setinha direita e botar New Project, Python File. Ou posso ir lá em File e botar New, e ele vai aparecer para mim Python File. E eu vou botar Alô Mundo. Alô Mundo. Escrevi. Criei Alô Mundo. E vou escrever print, entre parênteses, entre aspas, alô, alô mundo. Certo? Se eu colocar, tudo bem? Ok. Se eu colocar print, eu vou ter o quê? Eu vou com a setinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou nesse triângulozinho aqui e executo. Ao executar, ele tá dando para mim o quê? Arquivo, nome print não está definido. Então, ele vem aqui, ó, e eu já sei que não foi definido. Então, eu venho em e conserto. E compilo. Ao compilar, ele gera para mim alô mundo. Ou seja, o que eu escrever aqui, ele vai escrever para mim. Se eu escrever, sejam bem-vindos ao curso de programação de computadores. Programação de computadores. Quando eu compilar, ele vai escrever: sejam bem-vindos ao curso de programação de computadores. Ok? Beleza. Então, agora, a gente já sabe como utilizar lá, fazer um arquivo em Python, né? Executar, e a gente já sabe criar um projeto lá no Python. Então, eu vou dar continuidade à nossa aula aqui e a gente vai sempre indo lá pro PyCharm, ok? Então, vou indo e vindo. Beleza. Então, tá aqui. Fizemos. Agora, algumas regras básicas. A sequência dos comandos é muito importante. Ela é importante no pseudocódigo e muito mais no programa, certo? Os blocos devem ser criados usando uma indentação, ou seja, com espaços ou tab. Então, eu já falei para vocês que é importante que isso ocorra para que a gente possa saber onde inicia, onde finaliza, já que, por exemplo, no Python, a gente não diz início e fim igual ao pseudocódigo, certo? Então, é importante a indentação. Comentários são trechos do programa voltados para a leitura dos humanos, por humanos, e não é totalmente ignorado pelo interpretador. Então, se eu quiser comentar o programa, eu vou utilizar o jogo da velha. Então, tudo que tiver após o jogo da velha vai ser ignorado pelo interpretador. Ah, mas preciso utilizar, professora? Olha, eu vou dizer para vocês que eu gosto sempre de estar utilizando um comentário. Por quê? Porque no comentário a gente consegue saber exatamente, entender o código que a pessoa está fazendo. Então, você supõe que há muito tempo você não vê aquele programa, né? Aquele código. Poxa, aquele código falava de quê? O que era aquilo mesmo? Então, quando você documenta, né, escreve aquilo que o programa faz, aquilo que o programa executa, né, de forma ao entendimento de nós humanos, facilita muito. Então, use sempre comentários para documentar o seu código e fazer com que ele seja de fácil interpretação, de fácil entendimento para outras pessoas, certo? Em Python,
a gente já falou disso, a gente já viu. Mas em Python, o operador de igualdade, ele é usado para atribuir valores a variáveis. Então, se você quer fazer um igual em que ele vai me dar uma resposta binária, certo? Uma resposta lógica, na verdade, eu não vou usar apenas um igual, eu vou usar dois iguais, certo? É equivalente ao símbolo de atribuição, aqui não é um quadradinho, é uma setinha, quando veio para cá, veio errado. Mas eu acabei de conferir no PPT e é a setinha ao contrário. E é a que nós usamos no pseudocódigo, certo? Então, sempre vai ser na forma variável igual valor ou expressão. Alguém já tinha comentado comigo que faz o contrário. E eu falei que por atribuição, né, por proforma, a gente utiliza esse. Mas o próprio Python já identifica que primeiro vem a variável, depois vem o valor ou a expressão. A expressão sempre do lado direito, que é processado, certo? O valor gerado é atribuído à variável. Então, por exemplo, este programa calcula a área de um triângulo retângulo. Está vendo que ele está comentado? Então, eu tenho altura igual a 15, base igual a 3 e faço a área. Como é que é a área de um triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. E depois eu printo o quê? Área. Vamos lá para o Python para escrever esse programa, para a gente ver como funciona? Vamos lá. Deixa eu parar a apresentação. E agora eu vou botar a apresentação lá no Python. Vamos lá. Então, novamente, eu vou fazer vou abrir um novo arquivo. New, file, Python file, e aí eu vou botar aqui, ó, área, triângulo, retângulo. E aí ele me deu um novo programa. E aí, o que ele escreve? Ele escreve exatamente o quê? Ele escreve... Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, eu não lembro. Aqui. Este programa calcula a área. Então, vamos lá. Este programa. Ó, print, eu vou botar comentário. Então, este programa, só para vocês verem, ó, calcula a área de um triângulo retângulo. Aí eu tenho a altura é exatamente igual a 15, a base é exatamente igual a 3, área é igual a altura vezes base dividido por 2. Então, print área. E agora eu vou compilar. Certo? Vou compilar aqui, ó. Rodar aqui também. Rodei. Ah, eu estou compilando no Alô Mundo. Não vou compilar no Alô Mundo. Vou compilar área triângulo. Compilei e ele me deu a resposta. 22,5. Certo? 15 vezes 3, 45. 45 dividido por 2, 22,5. Ah, professora, mas ele deu só a resposta, 22,5. Então, o que a gente vai fazer? Ó, não gostei. Eu quero que seja uma resposta completa. Eu vou lá no print, a área do triângulo é, entre aspas, que é o que eu quero, vírgula, após as aspas, e eu coloco área, porque é o valor que está sendo executado. Aí ele escreveu, a área do triângulo é 22,5. Professora, mas se eu quiser mudar o valor da altura e o valor da base, eu vou ter que sempre ir lá no código? Será que o usuário não pode digitar? Pode.
E aí, aqui, a gente vai aprender que a altura eu posso escrever o seguinte. A gente vai ver, na verdade, aí aqui eu já preciso declarar qual é o tipo de variável. Então, na próxima, quando a gente falar disso na próxima, agora mais para frente, a gente volta e muda esse programa para a gente ver como funciona. Tá ok? Então, vamos voltar à nossa aula. Agora, vamos voltar à nossa apresentação. Então, vocês viram como que funcionou esse programa, né? Ótimo. Quais são os tipos de dados disponíveis? Em Python, toda variável tem um tipo. Então, com isso, o computador pode saber quais operações são permitidas. Por quê? Porque, na verdade, quando você atribui já o valor, ele já entende qual é o que aquela variável quer. Então, na verdade, a gente não precisa declarar a variável, porque o próprio programa, ele já entende qual é o tipo daquela variável, certo? Então, os tipos estão divididos em 3 grupos: os tipos numéricos, os tipos textuais e os tipos lógicos. Quais são os numéricos? Inteiro, float. O que é float? Float, na verdade, são os números que ficam um ponto flutuante. Na verdade, são os números racionais, aqueles que têm vírgula, certo? Tipos textuais: caractere é apenas uma letra, e string é uma cadeia de caracteres. Tipo lógico, o booleano. Os tipos são definidos dinamicamente pelo próprio Python, eu acabei de falar. Ou seja, não é preciso dizer que tipo é cada variável. Ele próprio entende, certo? Então, quando você diz x é igual a true, ele já sabe que a variável é do tipo booleana. Y é igual a false, também já sabe que é do tipo booleana. Se você diz que nome é igual a, entre aspas, Maria, ele já sabe que é do tipo string. Sobrenome igual, entre aspas, Silva. Tá vendo que um tem aspas simples e outro tem aspas duplas? O Python entende os dois. Letra igual a texto igual alô mundo. Então, todos esses exemplos são variáveis do tipo textuais, ou melhor, strings. Certo? Exemplos de variáveis numéricas. A igual a menos 5, A igual a 10, C igual a 200, D igual a menos esse número todo aí, E, F, G, ou seja, vários exemplos, né? Só que a gente observa que até a letra E são todas do tipo inteiros. Do F ao H são do tipo racionais, ou seja, são float. Então, ó, do A ao E, inteiros, e do F ao H, do tipo float, certo? Então, o tipo é determinado automaticamente pelo Python no momento da criação da variável. Então, uma vez que você pega a variável e determina qual é o valor, você já sabe que ele é do tipo inteiro. Se você determina que ele é 2,5, 2,5, ele é do tipo float, certo? Uma vez que uma variável tem um valor de um tipo, ele não pode ser usado como outro tipo. Então, por exemplo, A é igual a 10, B é igual a 20, mas 20 está entre aspas. Ou seja, esse 20 não é numérico, esse 20 é string, certo? Então, quando você faz C igual a A mais B, vai dar erro. Por quê? Porque B é uma string e não pode ser somado ao inteiro. Então, ele vai me dar um erro, certo? Ou você digitou errado essas aspas simples, em que você tira e aí ele vai associar, ou então você vai ter que fazer uma outra observação, uma outra coisa, certo? Regras para nomes de variáveis, isso é muito importante. Elas são muito sensíveis à caixa. Então, podem ter tamanho limitado, mas eu acho que tem que evitar o abuso, porque senão fica uma coisa muito grande, sem necessidade.
devem começar com letra ou com underline, tá? Outros caracteres podem ser letras, números ou underlines, não podem ter espaços nem acentos e não podem ser uma palavra reservada da linguagem. Ou seja, eu não posso botar print como variável, porque print é uma palavra reservada da linguagem, ok? Então, entrada de dados. A entrada de dados a gente sempre usa input. Por que a gente vai usar input? Porque agora a gente não vai querer mais determinar, escrever o que a gente quer. Por exemplo, eu escrevi lá, né? Base igual a 3. Eu não quero isso. Eu quero que o usuário escreva qual é o valor. Então, para isso, a gente precisa, então, colocar como entrada. Então, a gente bota nome é igual a input e entre parênteses o que você quer. Digite o nome do aluno, sempre entre aspas. E depois, print o nome, certo? Então, é possível informar um texto que aparecerá impresso na tela, para que o usuário saiba que o programa está esperando a entrada de um valor. Ou seja, quando você fala digite o nome do aluno, você vai digitar o nome do aluno, ok? Beleza. Altura. Altura igual a input, digite a altura do triângulo. E aí eu coloquei print, type altura. O que vai acontecer? Input lê dados como em string. Você pode usar o comando type para saber o tipo que o Python atribuiu a uma variável, certo? Então, você vai usar type. Type, qual é o tipo? Inteiro, certo? Então, print inteiro altura. Float, print float base, certo? Então, aqui, ó, a gente vai usar, como é que são os tipos? Int, de inteiro, float, racional, ou evol. O evol é quando você usa a letra. Então, para fazer o Python ler variáveis do tipo numérico. O evol é quando você tem o E, né, que é o erro. É até qual erro que ele vai. Então, altura igual a int input, digite a altura do triângulo. Ou seja, você está dizendo que a altura é do tipo inteiro, certo? E você quer entrar com a frase, digite a altura do triângulo. Print, type altura. Quem é o type? É o inteiro da altura, certo? Base é igual a int, inteiro, input, digite a base do triângulo. Então, print, type base. Então, a área é exatamente base vezes a altura dividido por 2. E aí eu botei o quê? Print. A área do triângulo é área. Então, vamos lá voltar para o programa para a gente agora fazer a atualização. Mudar como que funciona. Então, vamos lá. A gente agora vai para lá, para o código e vamos fazer a alteração. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai colocar eu tenho a altura é exatamente igual a int, inteiro, entre parênteses, certo? Print quem? Não é mais o 15. Print. O que eu vou fazer? Entre com a altura do triângulo. E aí, aqui eu vou botar print, certo? Aí eu vou colocar o quê? Vou colocar print, type, altura. Ok? E a base? A base é a mesma coisa. Vou copiar, colar, vou botar aqui int, print, entre com a base do triângulo. E aí, novamente, eu vou o quê? Print, aqui é type
type, print, type, base. Tá no lugar errado. Aqui. Certo? Agora eu vou botar a área exatamente igual a base vezes a altura, dividido por 2. Print. A área do triângulo é área. E agora eu vou compilar. Compilando, ele deu erro. Entre com a altura do triângulo, faltou algo aqui. Certo? Digite. Calma. Não, tá certo. Digite a altura. Entre com a altura do triângulo, ok. Inteiro, input, faltou input, calma. Faltou a entrada. Input. E aqui faltou input. Faltou a entrada. Faltou ele informar a entrada. Entre com a altura do triângulo. Certo? Eu vou entrar com a altura do triângulo, 15. Entre com a base, 3. A área do triângulo é 22,5. Tá vendo que ele informou para mim qual é a classe? Ele informou que a classe é inteira. Isso se eu quiser. Se eu não quiser, eu não preciso. Eu posso omitir. Vou botar aqui... Opa. Eu vou colocar aqui o jogo da velha. Certo? E aí vou rodar novamente. Entre com a altura do triângulo. Entrei. 10. Entre com a base. 2. A área do triângulo é 10. E ele não me informou qual é o tipo da base ou da altura, se eu quisesse. Beleza? Ok. Então, vamos voltar lá. Para a apresentação. Vamos agora para a aula. Ok. Tudo bem, gente? Beleza. Para a saída de dados, usamos, então, print. Para a saída de dados, a gente, então, usa print. Então, por exemplo, exemplos de saída, entrada e saída de dados. Print. Prog1 é muito legal. Print 1, 2, 3. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Vamos ver como é que qual é a diferença? Se eu colocar um novo programa, vamos lá. Vamos lá na apresentação, no PyCharm, e vamos olhar como que funciona se eu colocar um aspas. Agora eu vou fazer um novo programa. Um novo arquivo. File. E vou botar um arquivo print. Fechei. E vou botar aqui, ó, print 1, 2, 3. Se eu der print 1, 2, 3, o que ele vai aparecer para mim? Rodou do triângulo, calma. 1, 2, 3, ele apareceu para mim 1, 2, 3. Certo? Se eu colocar entre aspas 1, 2, 3, ele também vai aparecer para mim 1, 2, 3.
Ué, então qual é a diferença, professora, de colocar entre aspas e não colocar? Por quê? Porque se eu colocar entre aspas, por exemplo, 5 mais 3, ele vai exatamente fazer o que para mim? Quando eu rodar, ele vai imprimir para mim 5 mais 3, certo? Agora, se eu não coloco as aspas, ele vai imprimir a soma. Então, ele vai imprimir 8. Então, eu não preciso fazer nada quando eu estou fazendo uma atribuição. Então, se eu quiser 5 mais 3 dividido por 2, ele vai calcular para mim, me dando o valor o quê? 4. Certo? Então, eu não preciso. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Então, voltando lá, eu vou voltar, então, à apresentação, para que a gente possa ver o restante. Esse negócio de ficar indo e voltando é que é ruim, mas a gente vai indo, vai indo. Então, eu posso várias coisas. Print, prog1 é muito legal, print 1, 2, 3, altura é igual a 10. Quando eu atribuo altura igual a 10 e falo print altura, ele vai imprimir para mim 10. Print, vamos pular uma linha, barra N. Aí ele vai pular uma linha, certo? Ele vai, na verdade, escrever de pular uma linha. Print, o nome do aluno é entre aspas, depois das aspas, vírgula, nome. Ou seja, o nome foi gravado, qual é? Então, a gente sabe qual é o nome. Se o nome foi gravado, ele vai dar o nome que ele foi gravado. Tudo bem? Beleza. Então, voltando ao exemplo do programa em Python, a gente agora tem o seguinte, a gente viu, né, que é int, ou seja, de inteiro, entrada do que eu quero, ou seja, input, digite a altura do triângulo, base, int, input, digite a base do triângulo, área igual a base vezes a altura, divide por 2, e print, a área do triângulo é área. Certo? O Python, ele também fornece para a gente uma interface interativa para execução de pequenas sequências do comando, tá? Dentro do prompt. Então, basta você chamar lá no prompt Python, que ele vai poder fazer isso para você. Então, deixa eu ver se ele entra aqui no meu prompt, só para vocês. Não sei se ele vai entrar. Se ele entra no prompt para mim. Ele não entra. Deixa eu ver aqui. Ele não entra. Comando. Ele não entra aqui para mim. Mas se você entrar no comando de vocês, no prompt, na linha de comando, ele vai poder fazer a execução. Certo? Beleza. Aí, eu peço para vocês, aí eu dou 5 minutinhos para vocês descobrirem qual a saída desse programa abaixo. Façam aí. Bem, agora vamos fazer. Bem, x é igual a 1. Então, vamos digitar lá. X é igual a 1. Então, vamos lá. Vamos fazer lá. Como é que funciona? Vamos lá. Ele está em x igual a 1.
x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3, e eu tenho x é igual a menos x, y é igual a y menos 1, z é igual a z mais x. E o z é igual a z mais x menos y. Eu quero que printar. Printe o quê? Vou printar x é igual o próprio x, vírgula, depois y é igual a vírgula y, vírgula z, e é o z. E se a gente for olhar aqui, se a gente for fazer isso, se a gente fizesse isso na mão, a gente tem que x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. X vai receber menos x, então vai ser menos 1, certo? Então, comentando, seria x igual a menos 1, aqui, ok? Y vai ser y menos 1, então vai ser y igual a 2 menos 1, que é 1. Certo? Ok. E agora? Z igual ao Z, que é 3, menos 1. Então, Z igual a 2. E Z agora vai ser o próprio Z, que é 2, mais X, que é menos 1. Então, é 1. 2 menos 1 dá 1. 1 menos Y, que é menos 1, dá 0. Ou seja, ele vai retornar para mim 0. Então, X vai ser menos 1, Y vai ser 1 e Z vai ser 0. Será que a gente acertou? Vamos lá. Então, X é igual a menos 1, Y é igual a 1 e Z é igual a 0. Exatamente o que a gente fez. Ok? Beleza. Voltando, então, para a aula, que a gente já está finalizando, a gente tem o quê? A gente fez esse programa e eu vou deixar para vocês 3 exercícios para vocês fazerem, para que a gente discuta na aula de quinta-feira. A ideia seria fazer, na verdade, esses exercícios na quinta-feira com vocês, mas como também a gente vai fazer, tirar dúvidas para a prova, então a gente vai, eu vou fazer isso com vocês lá, mas vocês que vão me dizer. Então, faça um programa que leia o nome, a idade, a altura, o peso e a nacionalidade do usuário e escreva essas informações na forma de um parágrafo de apresentação. Faça um programa que exiba o perímetro de uma circunferência a partir de seu raio. 3. Faça um programa que leia 2 pontos no espaço bidimensional e calcule a distância entre eles. Certo? Então, os pontos estão no espaço bidimensional, x, y, e calcula a distância entre eles. Ok? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijos.